Eu peguei na 360 e fiz o que todo bom gamer faz, que é desmontei-a para trocar a massa térmica. E agora falando sério, é óbvio que estou a ser irónico. Eu não recomendo tu abris a tua gráfica para trocar a massa térmica, a não ser que seja mesmo necessário, porque apesar de eu não concordar, muitos fabricantes vão-te negar a garantia. Na minha opinião, tu perdes a garantia quando danificas o produto, não perdes a garantia quando tocas no produto da forma errada sem o danificar. Mas isso é subjetivo e é uma opinião minha. Na prática, garantias vão ser perdidas se o fizeres. Ok? Portanto, depois a garantia está a aquecer, talvez seja realmente preciso mudar a massa térmica, porque está realmente muito má, é outra questão. Ou fazes aceitando o risco se não tens experiência, ou aproveitas para aprender, ou pagas alguém para o fazer. Mas toda a gente que é gamer e é doente, que eu começo a achar cada vez mais que é um sinónimo, peguei na 360 que eu tenho aqui da Gigabyte, porque eu só faço isso em gráficas novas se forem minhas, e neste caso em particular, nesta Gigabyte, não tinha o autocolante do parafuso. Não tem autocolante, nem tem aquela famosa cor azul no parafuso. Abri, troquei a massa térmica com a que vem lá dentro, que por acaso aquilo tinha um aspecto seco para caraças. Pus Aeronaut, poderia ter posto Cryonaut, mas quis utilizar uma massa térmica mais realista, por assim dizer, porque Cryonaut é uma massa térmica superior, mas também é cara para caraças. E normalmente o pessoal utiliza isso ou para overclock de cenas que consomem muita energia, ou porque já tem hardware topo de gama e para quem já gastou 2.800 euros no computador, também se vai trocar massa térmica, não vai ser pobrezinho, vai comprar uma das melhores. E outra cena é que as massas térmicas, tal como os dissipadores, as diferenças, quando existem, manifestam-se mais em consumos de energia maiores. Tu podes pegar na melhor massa térmica do mundo, que se colocares numa 1650 vai dar praticamente o mesmo resultado que a da origem. Mas numa 3090 não vai ser o caso, porque o consumo de energia é muito grande, a diferença vai ser maior tanto com dissipadores como massas térmicas. Não interessa. Peguei na Aeronaut porque é uma mais, entre aspas, normal, é uma boa massa térmica, mas ela nem sequer promete ser topo de gama. E o que eu fiz foi, pus o Time Spy em modo stress test, que ele corre o Time Spy 20 vezes. Portanto, é óbvio que eu pus aquilo a correr e fui tratar da minha vida para o outro lado 20 vezes e vi quais foram as temperaturas máximas. E com a massa térmica, tudo em automático. Ok? Era isso. Aí é que eu faço diferente se estiver, por exemplo, a testar um dissipador. Convém ter um clock fixo, ventoinhas fixas, não sei o quê, diferente. Se tu pegares, por exemplo, nesta, e trocares a massa térmica porque não tem mais nada que fazer, o que é que vai acontecer? E outra coisa é que isto foi testado com 25 graus de temperatura ambiente, com um asterisco, e já vou dizer o asterisco, não interessa. Estas foram as temperaturas e as rotações da placa gráfica como ela vem dentro da caixa, com tampa fechada, com essa temperatura ambiente, sem nada estar bloqueado manualmente. Time Spy correu 20 vezes. Okay? Teve na GPU 65 graus. O hotspot que vai ser a nova paranoia, porque aquele ponto mais quente sempre existiu nas placas gráficas. Mas como o software não mostrava, as pessoas não se preocupavam, agora vão-se passar a preocupar. Não é? Inclusivamente quem tem série 1000, que não tinha de antes, provavelmente, digo eu, olha, vai lá ver, eu acho que já te vai aparecer o hotspot. Eu acho que novas preocupações vão entrar na tua cabeça, mas eu não quero ser responsável por isso. Ok? Sempre existiu, só não sabias que lá estava. No hotspot 78 graus, a 65 na GPU e as RPM foi aquela. Quando eu coloquei a Aeronaut, as temperaturas passaram para... Na GPU passou de 65 para 66 e no hotspot 78 para 81. As RPM, o máximo atingido foi tipo meia dúzia de RPM abaixo, ok? Portanto, tem margem de erro, diria que foi praticamente a mesma coisa. Mas a temperatura aumentou 1 grau na GPU
e 3 graus no hotspot. Agora vou dizer uma pequena coisa. O asterisco da temperatura. É que eu não testei ao mesmo tempo. Foi em alturas diferentes. Umas horas de diferença. E a temperatura ambiente, segundo o meu termómetro, de um teste para o outro, subiu 8 décimas de grau. Estava a 25.1 no primeiro teste e a 25.9 no segundo teste. Portanto, arredondado para 1 grau, a diferença de resultados que eu tenho aqui está perfeitamente dentro se ajustarmos à variação da massa, à variação da temperatura ambiente. Nós temos basicamente, e se considerarmos a variável de benchmark para benchmark, não é? E postar em automático, nós temos basicamente um impacto técnico. E eu já encontrei situações onde massa térmica, a placa gráfica nova, dava uma diferença muito grande. Acho que o máximo que eu encontrei foi 6 graus, que é muito para uma gráfica nova. Piorar, verdadeiramente, nunca encontrei uma situação que piorasse. E nós temos agora aqui que, se enquadrarmos a temperatura ambiente, deu basicamente um impacto. Okay? Mas pelo menos temos uma boa notícia: é que ainda vai havendo placas gráficas onde a massa térmica incluída não é má. Por acaso eu poderei fazer, mas acho que não me vou dar ao trabalho de fazer até um vídeo por causa disso. Mas eu sei que se puser uma Cryonaut, se calhar vai ajudar a descer um bocadinho a temperatura. Mas isto é uma placa que consome 170 watts, que para uma GPU não é muito. Portanto, eu sei que a correr bem uma Cryonaut aqui vai fazer tipo 1 grau de diferença. Eu estou na expectativa de baixar 1 grau. Se ela consumisse 250 watts ou 300, era outros 500. Completamente outros 500. Aí não seria 1 grau. Já poderia ser 3, 4. Mais uma vez, apesar de nós gostarmos de fazer isto, porque nada que está quieto está bom, para nós que somos malucos, o meu conselho é: eu vi na internet, se trocar baixa não sei quantos graus. Aplica esta regra. Se está a funcionar bem, não mexas. Se queres aprender e estás disposto a aceitar o risco, eu desejo-te sorte e não te quero desencorajar, mas o risco existe de estragar e perderes a garantia, ou estragares tu, e aí perdes a garantia quase certeza, não é? E mesmo que tu tenhas visto na internet que as temperaturas vão baixar, as pessoas na internet, no hardware, têm um complexo de inferioridade muito grande e tentam compensar. A minha baixou 27 graus, o meu overclock é maior que o teu, o meu Ryzen bate 5.0 em todos os núcleos a 60 graus. Há essa coisa na internet. O gajo pode estar a aldrabar, ou o gajo podia ter o PC ligado há muitas horas, esteve a jogar e assim trocou a massa térmica, experimentam logo quando já tudo está fresquinho, dentro da caixa está fresco, toda a PCB arrefece. A coisa não é a mesma coisa, passando a expressão. E há outra coisa, mesmo que tu baixes, por exemplo, de 73 graus para 69, é uma diferença. Mas tu tens medo e não sabes o que estás a fazer, até que ponto vale a pena. E eu digo, não vale a pena.